Bom, olá a todos e todas. Hoje, dia 9 de novembro de 2024, estamos começando mais um estudo do grupo de Geopolítica Muniz Bandeira. Hoje, estudando os capítulos 17 e 18, apresentados por Paulo Iannone e Jason. Paulo vai apresentar o capítulo 17 e Jason o capítulo 18. Manda brasa, Paulo. Opa, vamos lá. Então, gente, boa tarde aí a todos. Não sei se estão me ouvindo tranquilo, acho que sim, né? Beleza. Eu fiquei uma dúvida, 4 horas, a gente tem, o teto quanto tempo de fala mais ou menos cada exposição? É meia hora? Só para me... Sim, meia hora. Tá. 20 minutos, meia hora. Isso, Tu avisa tá bom. com 20 minutos, tu pode ser? Pode, se for o caso também, não sei se é o caso, mas só para a gente ter uma noção do tempo aqui, não se perder demais nas divagações, né? Bem, então é isso. Eu vou hoje fazer uma rápida exposição sobre o capítulo 17, que decorre, né, como a gente pode observar nas sessões anteriores do grupo, do fim, né, do fim do governo, da queda de Muammar Gaddafi na Líbia. Então, pegando um pouquinho, fazendo um rápido resgate, né, como a gente pôde ver, né, a operação na Líbia ali que sucedeu depois de enfim, da sucessão de fatores, né, como mencionados pelo Muniz Bandeira, né, dos interesses ali muito flagrantes dos Estados Unidos e de como ele mesmo chama, né, dos vassalos da OTAN para fustigar aquele governo, uma região, como a gente já pôde notar, né, muito rica especialmente em petróleo, né, na exploração de petróleo. Eu não vou detalhar demais, nem voltar demais ao que já foi dito, né, mas a gente viu, né, sob o pretexto da defesa dos direitos humanos, da defesa dos civis, né, toda aquela operação, né, que serviu para desestabilizar o governo Gaddafi, né, que abriu mão dos recursos e da exploração da energia nuclear e, por sua vez, claro, da exploração também de armas nucleares, o que seria um fator determinante para a defesa e para a garantia da soberania e da sua autodeterminação, né, do seu território, ou seja, facilitando demais o avanço, né, das forças, das potências geopolíticas, né, em especial aí encabeçadas pelos Estados Unidos, né. Então, sob esse pretexto, né, humanitário, né, sob a égide do humanismo estadunidense, né, o Gaddafi foi brutalmente assassinado, né, capturado e espancado até a morte, sem qualquer tribunal, ainda que fake, ainda que teatral, né. Então esse é o contexto, né, que a gente observou nos capítulos anteriores e que levaram aí ao Muniz Bandeira a chegar nesse capítulo 17, né, fazendo aí um dia seguinte, né, o day after, pós queda de Gaddafi, né, na Líbia, né, e aí ele faz, nesse capítulo 17, um panorama de como ficou o Oriente Médio depois desses eventos, né, depois da derrubada de Gaddafi, né. Aí ele esse capítulo começa fazendo um desenho geral sobre alguns dos países ali que iam ser alvo das intervenções ou das possíveis intervenções nos anos seguintes, né? A começar pelo Iêmen, né? Então, ele começa a fazer uma análise da situação do Iêmen, né? Que é um país que tem um significado estratégico na região, né? Tem uma localização geopolítica
muito significativa para os países que dali dependem da exploração e do escoamento do óleo, né, do petróleo naquela região, né? Está situada aqui como ele menciona, né, no Estreito de Bab el-Mandeb, que liga, né, o Golfo de Aden ao Mar Vermelho, né, e separa a África da Ásia, né, ou seja, também na passagem do Mediterrâneo para o Atlântico. Segundo dados, né, trazidos pelo Muniz Bandeira, né, é através dessa rota por onde passam 80% do óleo cru do Oriente Médio e da África para a China, né? Ou seja, suscitando aí todo o interesse do imperialismo a fim das buscas pela exploração da região, né? Ou seja, esse é um país que é determinante, né, para ali no sul, né, da região, né, abaixo bom, eu estou sem os mapas aqui, podia até expor os mapas para a gente ter uma noção geográfica, né? Fica bem ao sul, ali do lado do Golfo. E, bem, ele, para fazer essa leitura, né, de um país do Iêmen, ali naquele momento, né, que o livro transcorre, né, basicamente com dados ali de 2011 e 12, ele apresenta um país em situação muito pauperizada, né, extremamente dividido após um levante, após o início de rebeliões, né, em 2004, por uma série de grupos rebeldes, né, o principal que se destaca, né, e que depois vai chamar muita atenção é o grupo liderado por um comandante, eu não me lembro o nome inteiro dele, Al-Hut, né, que hoje denomina o grupo de rebeldes xiitas os Houthis, né, chamados Houthis do Iêmen, né. Então, a partir de 2004, essa série de rebeliões passam a promover a turbulência naquele país, né, e que também nas regiões fronteiriças ali, em especial com a Arábia Saudita, né, que é, por sua vez, comandada, né, liderada por rei e por reis que depois vão suceder, como chama, né, como a gente chama isso, de denominação sunita, né? E eu acho que para isso vale a pena, não sei se se a gente já falou outras vezes, eu não me lembro, mas eu acho que essas duas principais denominações, né, no interior do islamismo, né, os xiitas e os sunitas, vale a pena a gente fazer eu gostaria de fazer um rápido retorno, né, trazendo a origem dessa divisão, né, a principal origem que vai perpassar, acho que todo o livro, ou grande parte do livro, em especial esse momento, quando ele fala, mas que ele sempre retorna, né, ao falar dessa composição do mundo do Oriente Médio, né, ou seja, essa divisão histórica, né, que corre por vários séculos, né, a divisão entre os xiitas e os sunitas, né, basicamente essa divisão decorre de uma divisão, enfim, das diferenças após a morte do profeta Maomé no ano 632, quando uma fração, né, ligada ao seu primo Ali, né, reivindicavam a sucessão enfim, desse profeta de Maomé por essa figura, né, Ali, que dá nome, então, a fração, depois vem a ser conhecida como... Opa, quem está expondo aqui? Legal. Justamente o mapa da situação do Iêmen, né, ao sul da Arábia Saudita, e muito próximo do estreito ali que liga a passagem muito importante de petróleo da região para o mundo. Então, essa divisão formada após a morte de Maomé, né, que dá origem a essa divisão no interior do islamismo,
ocorre justamente por uma interpretação, né, uma série de interpretações, na verdade, do que ordenam o islamismo, né, ou seja, e que vão perdurar, que vai perdurar até hoje, né, nessa divisão entre os xiitas e os sunitas, né. Os sunitas, ao longo do tempo, se consolidaram como uma grande maioria no interior do mundo árabe, não só árabe, mas dos muçulmanos, do islamismo, compondo praticamente em torno de 90% dessa população identificada com essa fração, enquanto os xiitas, por sua vez, correspondem entre 10% e 15% da população desse segmento religioso, né? Portanto, então, retornando ao que a composição do Iêmen, inclusive esse mapa mostra justamente a proporção, né, como a gente pode ver, né, está logo no início desse 17º capítulo, a divisão entre os xiitas e os sunitas, né, os países mais escuros têm uma porcentagem da presença em cor mais escura de xiitas, né, é o caso do Irã, Kuwait, Bahrein, Catar, né, que tem uma maioria expressiva dessa população xiita, né, e o Iêmen ali um pouco depois, no mapa não aparece, mas está esse traçado diagonal à esquerda, né, representa entre 25 e 50, o Muniz Bandeira levanta que nesse período, àquela altura, os xiitas compunham em torno de 45% da população naquele país, né? Como eu já disse, muito pauperizado, extremamente discriminado pela maioria sunita, tanto no seu próprio país, né, que se configura uma maioria não expressiva, como em outros, mas uma maioria, mas sobretudo pelo reinado da Arábia Saudita, né, onde ali nas fronteiras são alvo de uma série de conflitos e ataques entre partes, né, entre grupos e a própria ação da Arábia Saudita. O Iêmen, assim como toda a região, como a gente pode ter visto, conserva um patrimônio da humanidade imenso, né, gigantesco, desde do Império Romano, passando pelo Otomano, enfim, toda a história da humanidade, como a gente sabe, passa por ali, tem um resquício imenso das civilizações antigas, né? E não é ao contrário com relação ao Iêmen, né? Inclusive, uma das leituras, né, é que a sua capital, Sana, teria sido fundada pelo filho de Noé, né? Ela tem uma represa, uma represa muito importante, datada de 1000 anos antes de Cristo. Curiosidade, né? Durou 500 anos a sua construção, né? Ela foi fundamental para a manutenção do reino da Arábia, né? Então, essa é uma região muito rica, enfim, do ponto de vista histórico, cultural, e considerado, e tem uma série de conjuntos arquitetônicos, né, que são considerados hoje patrimônio mundial da Unesco. E só fazendo um rápido parênteses com a situação atual, né? Acho que na discussão a gente tem que trazer, né, um paralelo com hoje, né? Uma década depois da leitura do livro, né? Pelo período que o livro traça, né? Com os conflitos em andamento, né? Com as guerras em curso, como mesmo esse patrimônio da humanidade segue sendo alvo dos ataques, né? Hoje específico com os ataques do Estado de Israel, né? A gente, há 1 ou 2 dias, a gente viu o Estado de Israel destruindo uma
uma série de construções do período otomano. Ontem, me parece, acho que foi ontem, fiz até uma matéria sobre, né? Bem, então, voltando ao curso do capítulo, ele faz justamente essa explanação sobre o Iêmen, né, trazendo toda essa significação do porquê seria um dos alvos, né, da intervenção dos países imperialistas, né, que visavam ali já a sua intervenção, que provavelmente, e que muito possivelmente a gente vai observar nos capítulos seguintes do livro, né, como eu já disse, essa divisão no interior do islamismo é fundamental para a gente ter uma compreensão de como os atores vão agir, né, a Arábia Saudita, de maioria sunita, vai procurar ampliar estender sua intervenção. Um país, assim como os Emirados Árabes Unidos, apoiados pelos Estados Unidos, vão atuar ali como peças-chave na tentativa de expansão dos domínios, né, do imperialismo, a fim da extração, claro, dos seus bens maiores ali, que são a produção de energia, né, a produção e a extração do petróleo. Então ele começa fazendo essa leitura sobre o Iêmen, a caracterização dessa sociedade. A seguir, a gente pode observar, né, a passagem pelos protestos de minoria xiita na própria Arábia Saudita, que em 2011 e 12, enfim, o governo tratora, massacra, né, procura eliminar ali as manifestações na Arábia Saudita, que, segundo o próprio Muniz Bandeira, diferente de em outros territórios, como no caso do Iêmen, né, teriam sido manifestações pacíficas que foram brutalmente reprimidas e massacradas. A saber, um dos territórios onde a presença xiita na Arábia Saudita, agora me foge aqui, eu também não vou, depois eu posso mandar, né, um dos territórios onde há presença maior dos grupos, das frações xiitas, por onde mais sai onde mais está concentrada a riqueza, concentração de petróleo, né, o volume de saída de barris de petróleos é justamente onde está situada essas frações dos xiitas na Arábia Saudita, que representam estão na altura dos 10% apenas, né, daquela sociedade, né, de maioria expressiva sunita, né. Bem, após esses protestos, né, o Muniz Bandeira parte aí já para o país seguinte, o Bahrein, onde a gente encontra uma maioria de população xiita, em torno de 70%, também, de igual maneira, né, estão numa situação muito marginalizada. Aliás, ao buscar a leitura histórica sobre essas divisões, parece que é recorrente que ao longo da história essas frações xiitas vivam à margem e tenham sido, além do que ter sido marginalizadas, reprimidas, né, e por sua vez também se consolidaram nessa minoria que hoje representa entre 10% e 15% de toda a população. O Bahrein, então, tendo essa composição, passou também, como a gente pôde ver, naquela onda de protestos no Oriente Médio, né, em 2011 passou por uma série de revoltas, cujo rei, aqui eu destaquei, não me lembrava, Salman al-Khalifa, também da mesma maneira, né, impôs lei marcial e da mesma forma massacrou os manifestantes naquela ocasião, né.
Uma curiosidade é que o Bahrein é o primeiro país, que acho que o próprio Muniz Bandeira destaca, é o primeiro país a ter exploração de petróleo pelos Estados Unidos, na região, né, pelos Estados Unidos e pelo Canadá, em 1932. Onde o Pentágono mantém, inclusive, uma base militar importante, significativa, a Quinta Frota, para garantir a passagem de 22% do óleo cru pela rota que passa pelo Golfo Pérsico, pelo Mar Vermelho, Mar Árabe e pelo Estreito de Hormuz. Bem, então, seguindo aí a ordem do texto do Muniz Bandeira, ele passa para o seguinte relatório do país seguinte, que é esse, acho que a gente pôde ouvir mais na imprensa, na repercussão mundial, né, um movimento na Tunísia, né, comandado pelo movimento Ennahda, que vence as eleições de 2011. No entanto, o movimento Ennahda, não sei como se chama, como é que se pronuncia isso, tem uma característica que é considerada aí trazida pelo Muniz Bandeira, de certa forma moderada, né, ou seja, garantindo aí espaços para composição com diversas forças, né, inclusive compondo com os salafitas, né, que também são que é uma denominação do interior do interior dos sunitas, né. Bom, nesse país a gente pôde ver, né, a gente pôde acompanhar, enfim, também a onda de protestos, né, e com a primazia e com o domínio dos salafitas em determinados postos, o Estado, as suas forças e milícias passam a praticar uma série de ataques e agressões contra outras crenças, né, contra seus opositores. No momento seguinte, o Muniz Bandeira dá seguimento no texto, lembrando, né, trazendo a baila aí os protestos da Praça Tahrir, no Egito, né, que mesmo após a deposição e a prisão do então presidente Hosni Mubarak, né, perduram durante semanas, né, eu lembro da gente acompanhar ali aquelas manifestações por muito tempo, que levaram, ou que, enfim, que se desdobraram num levante dos militares que assumem o poder até a eleição do Mohamed Morsi, né, em maio de 2012. Enfim, a gente vê esse contexto daquela onda de protestos, né, no Oriente Médio, resultando numa série de golpes, numa série sendo aproveitada por uma série de agentes ali, né, seja os militares, enfim, com as suas associações, promovendo uma série de ataques a outros grupos religiosos e políticos, né. Aí ele volta e para concluir basicamente o capítulo, a destacar a importância que teve depois de tudo que aconteceu na Líbia, aquele massacre que a gente pôde observar nos capítulos anteriores, né, com a ação enfim, daquele sem número de ataques e bombardeios, né, claro, sob o pretexto dos direitos humanos e da população, massacrando talvez uma centena de milhares, né, mais de 80 ou 100 mil pessoas, eu não me lembro bem porque estava nos capítulos passados, o que nesse país fica um vácuo político, né, fica um vácuo político que vai ser ocupado, em princípio, eu estou tentando encontrar que na Líbia quem assume formado, né, por sua vez, sugere-se
insuflado pelos Estados Unidos, a liderança Mahmoud Jibril, que também recebe ali o apoio por essas frações aí do sunitas, os salafistas e os jihadistas, né? O país passa a ser uma parte do seu, nesse vácuo político, uma parte do arsenal, ou uma parte, segundo o Muniz Bandeira, a maior parte do arsenal ali libanês líbio, libanês não, líbio, tomado pelos salafistas sunistas e pela Al-Qaeda, né, do Bin Laden. O Mohamed Morsi confronta os militares e assume completamente o controle do Egito um pouco tempo depois, e mantém um acordo com salafistas que também dura pouco, porque passa a ser alvo de uma série de ataques, ou seja, aí surge um momento de divisão na Líbia, que depois eu até destaquei aqui uma frase do Muniz Bandeira que, depois de tudo que fizeram, né, daquele quiprocó, o Muniz Bandeira cita, abre aspas, né, parece que a capacidade de intervenção da embaixada americana parecia limitada nesse país já destroçado e dividido, né, e aí mantém-se as práticas que ocorreram nos outros países, dessa segmentação, desse segmento islâmico salafistas, né, de destruição de templos e mesquitas. Ele coloca aí os sufistas, né, enfim, que a situação nesse país acaba entrando num modo de deterioração muito intensa após o transcorrer de toda aquela movimentação promovida em especial, né, pelos Estados Unidos e pela OTAN, seja direta, seja indiretamente através dos recursos que a gente pode acompanhar nas sessões anteriores do livro, né? Então, o capítulo 17 basicamente faz esse relatório, né? Ele antecipa ali ele faz esse desenho do que sobrou depois da intervenção do golpe na Líbia, da intervenção na Líbia, né? E dos protestos de meados de 2011 e 12, que deu, né, nessa série de levantes e movimentações nessa região mais específica do Oriente Médio. E é isso, enfim, se eu lembrar alguma coisa sobre esse capítulo, basicamente é isso, né? Se eu lembrar, se alguém lembrar também, a gente depois pode retornar no debate. Eu acho que eu estou perto também da 30 minutos, 20 e poucos minutos aí. Isso, você fez em 28 minutos. Tem mais 2 ainda para os comentários finais. Não, daí as pessoas, se quiserem, fica de crédito. Como que a gente opera? É melhor passar direto para o Jason ou fazemos o debate entre um e outro? Você, Jason e Paulo, opinem, por favor. Olha, eu não sei o Jason, mas talvez pudesse... bom, a Léo, eu ia sugerir fazer as 2 exposições, mas vamos ver. Estou vendo aqui que a Léo levantou a mão, não sei se o Jason também pretende falar. Temos feito, normalmente, a discussão após cada capítulo. Aí depois, no final, a gente faz a conjuntura atual. Então, não sei. Se quiser mudar agora, também pode mudar. Podemos continuar a tradição, então? O debate ao final de cada capítulo? Podemos proceder agora ao debate sobre o capítulo apresentado pelo Paulo? Quer falar, Jason? Não, manda brasa, vamos lá. Eu queria fazer eu me inscrevi, ninguém mais se inscreveu até agora.
Queria fazer um brevíssimo comentário sobre a... Bom, primeiro, o Paulo expôs pela primeira vez aqui, parabéns ao Paulo, está contratado, né? Foi muito boa a exposição do camarada, muito boa mesmo, dá para perceber que ele expôs, ele estudou mesmo, ele se vingou das vezes que ele falou que não estava preparado e tudo mais, não se achava preparado, expôs muito bem, fez uma síntese, porque esse capítulo não trata só do Iêmen, não trata só da Líbia, não trata só do Bahrein, trata da Líbia, do Iêmen, do Bahrein, da Arábia Saudita, do Kuwait, de todo mundo, e ainda é perpassado pela cisma sunita versus xiita. Então, ele fez eu acho que bastante completa a exposição do camarada. Eu queria destacar dois elementos que eu acho de uma profunda sensibilidade do Muniz Bandeira. Então, nas páginas 336 e 337. Eu marquei aqui, puta que pariu, que espetacular. Os dois elementos são o seguinte, tem a ver com a intervenção do imperialismo na região, e o Muniz Bandeira tanto destaca como os Estados Unidos criaram um monstro que ele não consegue mais disciplinar no Iêmen, e aí o Muniz Bandeira não sabia que antes de falecer ele não previu, mas de certa forma soube ter a sensibilidade na época, quando ele escreveu o livro, de saber o fenômeno que os Estados Unidos estavam criando no Iêmen, que hoje é o principal exército guerrilheiro anti-imperialista do planeta, talvez Hamas e Houthis. Certo? E aí, na página 336, ele fala o seguinte: os Estados Unidos continuaram a guerra no Iêmen, assim como no Paquistão. Os drones continuaram a fazer milhares de vítimas, especialmente mulheres e crianças, devido aos erros de informação sobre os alvos, nas regiões de Aden, Hadramut e Abian. Os Estados Unidos tinham em andamento no Iêmen 2 campanhas de capturar e matar, separadas. Uma executada pela CIA, com disparo de drones, e outra pelas tropas da, eu não sei falar, Joint Special Operation Command, JSOC, que conduziram 43 operações desde 2011, matando pelo menos 274 pessoas qualificadas de militantes extremistas, muitas das quais eram adolescentes. O general James Jones, do Corpo de Marines, e ex-assessor de Segurança Nacional, descreveu o Iêmen como acho que é um teatro, um embrionário teatro, alguma coisa assim. E o presidente Obama exigiu uma lista dos assassinados com as biografias dos suspeitos, o que um membro do governo chamou de um elemento macabro. Né? Parecia que ele estava querendo cartões de beisebol, figurinhas de beisebol, de uma guerra não convencional. Ou seja, é de uma barbaridade que a gente já viu nos capítulos anteriores, sobre a barbaridade que foi a execução do próprio Gaddafi, e agora essa barbaridade com drones, com lista de execuções seletivas, tanto execuções seletivas de dirigentes militantes xiitas, quanto de mulheres e crianças, sem nenhuma seletividade também, porque não tinha informação sobre... Seja como for, arrastaram a barbárie para aquela região. E aí, para concluir, na página seguinte, o Muniz Bandeira, com a formação que tinha, marxista, ele cita o Marx. Ele diz, o Islã, nos desertos e naquele país em crise da África do Norte e no Oriente Médio, sem perspectiva de melhoria, podia ser como no conceito de Karl Marx, a expressão da miséria real, o suspiro da criatura aflita, a alma de um mundo desalmado e até mesmo o ópio do povo. A salvação para o mundo, para muitos, era a jihad, a fim de mudar o mapa social e político, restaurar a essência e os valores medievais dos tempos do profeta. Isso é fascinante, esse achado, essa comparação que o Muniz Bandeira coloca, que o Islã é a expressão de uma luta antissistêmica do povo daquela região tão brutalizado, tão barbarizado por séculos. E essa colocação é interessante porque serve para a política nossa também. Muitas vezes as pessoas não entendem porque uma massa de trabalhadores vota no Pablo Marçal, que se apresenta falsamente, reacionariamente, como candidato antissistêmico. Lá, o antissistêmico busca o que é? A salvação para muitos era a jihad, fanatismo.
a fim de mudar o mapa social e político e restaurar a essência e os valores medievais dos tempos do profeta. Muita gente nas nossas periferias, certo, busca candidatos que falam bobagem, loucuras, mas que parecem antissistema, que na aparência se apresentam como antissistêmicos, embora sejam reacionários. É reacionário você querer voltar aos tempos do profeta, é reacionário. Só que a política antissistêmica no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, é uma política contra o sistema imperialista. E aí se torna progressivo. Olha a dialética da coisa. A política antissistêmica, que é a política contra o PT, que governa desde o início do século XXI. E é reacionário. O reacionarismo lá se torna progressivo porque o sistema é o sistema imperialista, que quer se impor através da força, dos drones, da matança e do massacre seletivo. Com isso eu concluo essa minha impressão do capítulo 17. Não tem ninguém inscrito. German. No, brevemente para señalar algo que se había falado la vez anterior en la cuestión de Yemen. No nos debemos olvidar que a partir de los 60, en Yemen del Sur, se instaló un régimen político y social cualitativamente diferente al norte. Hay quienes llegaron a calificarlo de Estado operario directamente, donde hubo nacionalizaciones y conquistas sociales. Y es de Yemen del Sur donde están surgiendo hoy en día la insurgencia antiimperialista. Es un dato que tenemos que tener en cuenta en la historia de Yemen, que hubo un proceso revolucionario. ¿En qué medida fue una revolución social exitosa? Hubo corrientes que calificaron directamente el proceso de Yemen del Sur como revolución social y Estado operario. Hay que agregarlo cuando caracterizamos a Yemen, ese dato histórico. Es todo lo que tenía para falar del tema. Muito obrigado. Muito bem, German. Yemen, acho que todo mundo aqui entendeu, o Iêmen do Sul, né? E o Iêmen do Sul, German resgatou historicamente que foi onde houve o que muitos entendem como uma revolução social e houve expropriação e nacionalização contra o regime do Iêmen do Norte, que continuava dominado pelo imperialismo. E isso tudo, esse caldo, gerou os Houthis de hoje. Não tem ninguém inscrito. Passamos para o Jason. Ou mais alguém quer falar? O próprio Paulo. Não, só sobre esse aspecto do Iêmen, desse ponto que você comentou, Érico, de como se comportam os agentes, né, em cada território. Bom, quando da intervenção, né, aqui me pareceu, né, me parece que os aliados mais próximos do imperialismo que acabam comprando também a briga ali, né, em torno dos seus interesses, né, da exploração da economia, da subjugação desses povos, né, então tomam de assalto, né, e acabam fazendo as ligações que convém, em especial com a maioria, nesse caso, né, mais recente, com a maioria sunita, né, que geram, claro, essa resposta, né, ainda que muitos deles tenham essa expressão secular, né, essa mistura entre essa simbiose, né, entre a política e a religião, né, em determinadas ocasiões acaba tendo esse salto, né, do ponto de vista revolucionário, né, como a gente pode notar no Iêmen do Sul, né, e hoje a gente vê com a atuação dos Houthis, né, que se desenvolveram muito e também muito envolvidos nessa questão, né, porque de mesma denominação e também por os interesses que a gente pode acompanhar, né, gerais, né, o Irã, que é o maior país, a maior potência, e que, por sua vez, tem também a grande potência comandada pelos xiitas, né, a partir do meados do século XX até agora, né, esse tipo de associações provocam e acabam se
desdobrando nesse movimento anti-imperialista mesmo, né? As principais ações políticas anti-imperialistas. É claro que a gente vai observar ali toda essa construção geopolítica, né, e suas associações. Hoje o Irã muito maior, muito mais poderoso, justamente porque seguiu a exploração da energia nuclear, da eventual posse de armas nucleares, né? Então passou a estreitar muitos laços, né, com algumas das nações, como é o caso do Iêmen, que também hoje já tem um grau de potência militar muito importante, significativa, e que a gente tem visto, né? Basta ver as notícias mais recentes tem sido um ator importante, né? Aliás, é curioso, eu trabalho muito com isso no dia a dia da política. Todas as sextas-feiras eles promovem manifestações gigantescas, ou seja, tem um grau de consciência muito importante, significativo, né? São todas as sextas, a gente pode ver essas manifestações com armas até os dentes, não são mais aquelas armas como a gente poderia imaginar o rebelde clássico, clichê lá, com trapos não, são drones avançados, são armas de longo alcance, mísseis de longo alcance expostos ali, e também, claro, com esse freio que tem sido feito nas passagens dos navios, né, do Reino Unido, principalmente, mas do Reino Unido, norte-americano, não me lembro se teve algum que tenha sido, provavelmente sim, tenha sido alvo dos diversos ataques em retaliação, mais propriamente agora, no caso do massacre de Gaza, né, promovido e bancado pelo Estado de Israel e bancado pelos Estados Unidos e pelos seus associados. Então, eu acho que é muito interessante esses pontos destacados aí pelos dois antes. Eu queria só lembrar que, para quem é historiador, provavelmente o Jason também e outros companheiros que fazem história, essa associação, e os marxistas em geral que gostam de estudar história, essa associação entre religião, a religião como suspiro da criatura agoniada e a rebelião, ela, historicamente, desde a guerra civil, das guerras camponesas na Alemanha, que o Engels destacou, a própria rebelião dos cristãos contra o Império Romano, aqui no Brasil teve Canudos, teve Sete Povos das Missões, que era uma república chamada República Socialista Guarani, no Rio Grande do Sul, teve o Caldeirão da Santa Cruz, no Ceará, no Cariri, no interior, que eram comunidades sem propriedade privada, que se rebelavam contra a miséria e se apegavam à religião. E não eram socialistas, mas tinham um regime político, e sobretudo social e econômico, que tentava negar aquela imposição do sistema. Então, assim, é muito importante detectar, ter a sensibilidade que o Marx teve, é o suspiro da criatura agoniada. A religião não é só um elemento de alienação, a religião pode ser uma via distorcida, deformada de rebelião. Essa dupla caráter da religião é muito interessante, que já foi verificado várias vezes na história e está sendo verificado nos Houthis. Os Houthis são comunistas? Não. Mas existe alguma outra corrente, organização, grupo, como você bem falou, armados com a última palavra da tecnologia, contra o imperialismo hoje? O imperialismo consegue fazer o que fazia em 2011, quando o Obama ficava colecionando a carta com a foto dos guerrilheiros? Não consegue. Matar um bocado, não consegue nem abrir o estreito, não consegue passar com seus navios lá mais, não consegue mais. Então é diferente de um bando maltrapilho, como foi Canudos, e um bando armado com drones hoje, que não consegue mais, o cara não consegue sufocar os Houthis. Faz um ano que os Houthis desafiam o imperialismo. Como você falou, estão lá, firme e forte. Eu acho que é isso. Se ninguém mais quiser falar, eu acho que daria para a gente passar para o Jason. Fala, Gregor. Só fazer um breve comentário sobre isso também, porque essa questão da religião é uma questão que me toca pessoalmente, né? Alguns companheiros que sabem, me conhecem, é um
tema que me acompanha há muito tempo. Não que eu tenha feito estudos muito aprofundados, mas é interessante que, pensando um pouco o paralelo entre o islamismo hoje, né, manifesto nessas regiões, com um caráter anti-imperialista, mais nacionalizado, de certa forma, é interessante como se materializa também aqui no Ocidente, de certa forma, por meio do cristianismo, né? A gente tem, nos anos 70, 80, ali por meio da Igreja Católica, principalmente, a teologia da libertação, né? Como uma das formas que vai se manifestar as lutas por democracia e contra a ditadura militar no Brasil e nas Américas como um todo. O protestantismo, o pentecostalismo também, de certa forma, vem um pouco nessa leva, não à esquerda, mas à direita. Mas que o que eu acho curioso, o que eu chamaria atenção nesse sentido, é a semelhança de um desdém com aquilo que poderia ser considerado, do ponto de vista cultural e social, com o moderno, né? A valorização da racionalidade, da ciência, que são fruto de um processo histórico desenvolvido primordialmente pelas burguesias no mundo inteiro, né? Então, queria só ressaltar um pouco essa questão, porque é curioso que, por mais que ele se manifeste de formas diferentes, com caráteres políticos diferentes, né, ainda assim tem um caráter de negação dessa modernidade que vai de um lado a outro, né? Seja pendendo mais hoje o protestantismo, o pentecostalismo mais especificamente, à direita, ao fascismo. A Igreja Católica, durante um certo tempo, pendeu mais à esquerda, né? As correntes democráticas, os social-democratas. E agora essa questão que é colocada também pela ótima apresentação do camarada Paulo, que ressalta também essa questão anti-moderna, anti-ocidental, portanto anticapitalista, do movimento islâmico. Obrigado, Gregory. Eu acabo de colocá-lo no nosso grupo uma capa de um livro que trata exatamente do que você acabou de dizer, sobre a importância do cristianismo, da teologia da libertação, como elemento de contestação à ditadura militar, à miséria, à não reforma agrária, à oligarquia. E Os Demônios que Descem do Norte é um livro espetacular, contando de como se organizou o combate à teologia da libertação e às SEBs na América Latina, trazendo os evangélicos e as igrejas protestantes para se infiltrar e tomar de conta dos bairros proletários. Daí eu recomendo esse livro sobre essa questão que o Gregory acaba de colocar. Agora eu acho que dá para passar para o Jason. Todo mundo ouvindo? Perfeitamente, pode continuar. Ok, então é muito importante essa questão que vocês colocaram, né? Eu queria dar minha contribuição também para essa questão da teologia política, chamada teologia política, e eu lembrar que o Engels, o Marx, ele achava que em algumas circunstâncias a filosofia era tão fraca que era a teologia que fazia o papel de levar a consciência crítica da realidade, né? Que o Marx falava isso, o Marx tinha essa ideia. E isso está expresso em vários outros textos do Marx, né? Mas quem trabalhou mais com isso foi o Engels, quando ele estuda as rebeliões camponesas, e também o Engels tem um livro sobre isso chamado História do Cristianismo Primitivo, que eles têm esse interesse na história do cristianismo. Então o Engels também o Engels, que muito influenciado pelo grande mestre dele, que foi Hegel e Feuerbach, né? Feuerbach também, os livros que Feuerbach escreveu sobre o cristianismo, e a fonte deles é essa fonte, né? O Hegel e o Feuerbach. E acredito que a influência de Spinoza também muito forte. E
Agora, eu acho essa questão que o Gregory colocava da teologia da libertação, é muito importante lembrar que na igreja, para quem viveu isso na igreja, foi um pau, né? Até hoje eu conheço padres que ainda são perseguidos. São perseguidos dentro da igreja e fora da igreja. Então não foi uma coisa assim que a Igreja Católica fez de bom grado. Foi uma luta também dentro da igreja. Eu acho que a gente está vivendo um contexto esquisito, né? Que a gente tem palavras de ordem que tradicionalmente são da esquerda, sendo absolvidas pela direita, e a gente tem uma inversão da realidade, né? Então a gente vê pessoas de esquerda contra a Rússia, lá na guerra da Ucrânia, pessoas de esquerda contra a Coreia do Norte, contra a Venezuela, e você vê o Donald Trump dizendo que ele vai acabar trazendo a palavra de ordem do fim da guerra, que sempre foi a defesa da classe trabalhadora, que foi a campanha pela paz, né? Que a classe trabalhadora, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, encampou a campanha pela paz. Era contra a guerra, porque a guerra ia fazer morrer os trabalhadores. Né? Aí você vê uma esquerda que só falta ela aplaudir o Partido Democrata, o imperialismo do Partido Democrata. Então a gente está numa situação esquisita de você ver o Trump pedindo a paz. Né? A gente sabe que é uma luta entre o capitalismo liberal e o capitalismo monopolista que a gente tem ali dentro dos Estados Unidos, mas, enfim, cria essa situação. E eu achei muito bom você falar desse livro, Demônios Descem do Norte, que é um livro excelente, e o Demônios Desce do Norte, ele já dá o gancho para eu entrar já no nosso capítulo aqui. Porque esse livro, Demônios Desce do Norte, quando ele trata como que a CIA se infiltra dentro como que a gente tem uma estratégia de fomentar o fundamentalismo, e isso não foi só na América Latina. Esse projeto dele um projeto era quebrar a teologia da libertação na América Latina, e o outro período era quebrar o nacionalismo árabe, o movimento pan-africano e o nacionalismo árabe na África. Então, a estratégia para fazer isso era fomentar o que eles chamavam de cinturão verde em torno nas repúblicas da União Soviética, que eram muçulmanas e que o Islã era forte. Então, fomentar o fundamentalismo nessa região e fomentar o fundamentalismo no Oriente Médio para eles quebrarem o nacionalismo árabe, que é uma ameaça, né, para o Império Americano. Então, essa estratégia, essa situação que a gente está colocando do combate, né, tanto a teologia da libertação ou a chamada teologia liberal dentro do protestantismo, foi contra-efetuado por essa ação, né, que o livro Demônios Desce do Norte ele mostra bem. É um livro magnífico, né? Eu vou ver se eu encontro um PDF que eu tenho aqui para ver se eu jogo lá no grupo. Então, vou aproveitar esse gancho, né, para a gente entrar no nosso capítulo 18, aqui, quando ele fala como se deu a resistência aí, colocou aí, do Delcio Monteiro de Lima, muito bom esse livro. Então, como se deu, né, a resistência dentro da Líbia após a morte do Gaddafi, e como que o projeto americano de dominação da Líbia, ele foi atrapalhado pela divulgação daquele tipo um documentário, né, chamado A Inocência dos Muçulmanos, que zombava lá do profeta Maomé e deu naquela rebelião que o diplomata americano acabou sendo o diplomata americano acabou sendo assassinado, e você teve esses levantes, né, de muçulmanos radicais aí por todo
por todo o Oriente Médio, e principalmente aqui ele trata, nesse capítulo que a gente vai tratar, ele trata sobre como foi a situação do norte da África, né? Que como que a situação da Líbia vai envolver toda a situação do norte da África. No norte da África, a gente tem não só a situação de que esses jihadistas, eles, a maioria desses grupos jihadistas, eles são escravistas, então eles vão desestabilizar também a região norte da África, a ponto de você ter negros sendo vendidos, eles retomarem a escravidão na Líbia, né? Você ter leilão de negros como você tinha na Idade Média, né? Voltar a ter leilão de negros como você tinha na Idade Média. E como que a Hillary Clinton ela cria a ideia aí de que os terroristas que mataram lá o diplomata americano teriam fugido para o Mali e eles começam a fomentar também, eu diria que foi revoluções coloridas ou revoluções verdes, no caso do Islã, né? Como que eles começam a fomentar certos grupos dentro principalmente aqui no Mali. E é muito doido essa parte aqui, quando eles falam do Mali, porque essa população do Mali, que são os Tuaregs, eles são uma população nômade, eles sempre foram nômades, e eles sempre foram, não tinham um nacionalismo específico, nem um território específico, eles eram tribos que andavam por várias regiões ali do norte da África, foram tribos que fizeram uma resistência gigante à islamização, tiveram uma conversão ao Islã factual. Aliás, todo o Islã nessa região da África, na região do Mali, ele é um Islã muito sincrético. O Islã africano sempre foi extremamente sincrético, então ele tem uma série de misturas com ritos tradicionais africanos e nunca foi um Islã essa questão do xiismo, do salafismo, do sunismo, nunca foi muito, muito presente. Eles sempre tiveram a própria versão deles do Islã na África. Isso a gente tem um exemplo até no Candomblé aqui, que você tem um Ogum muçulmano no terreiro de Candomblé, no terreiro de Umbanda, que parece um Ogum que é muçulmano. É uma versão que é para dar uma ideia de como que é sincrético esse Islã. E então eles vão fomentar esses grupos de Tuaregs que vão buscar iniciar uma revolução Tuareg, como se fosse um grupo nacionalista, e ficar claro que são pessoas, são grupos que são fomentados ali pelo governo americano para fazer essas rebeliões no Mali, né? E a coisa é tão absurda aqui que uma coisa que foi colocada aqui na primeira parte, como que eles têm essa questão da destruição do patrimônio histórico, né? Como que eles destruíram o patrimônio histórico. Na Líbia, na Síria também destruíram patrimônio histórico, e a mesma coisa se repete aqui no Mali, né, quando eles chegam nessa cidade de Tombuctu. Então, um total absurdo a reivindicação, né, essa reivindicação de Tombuctu, dessas cidades do Mali, como sendo tuaregs, é um negócio sem pé nem cabeça. Essas cidades foram fundadas por Sundiata Keita, que foi quando ele formou o Império Mali, né? E é uma região, sobretudo, do clã dos Caetas, que não tem absolutamente nada a ver com Tuaregs. Então é uma coisa totalmente inventada, assim, dá na cara, né? Que esses grupos são totalmente inventadas pelos americanos. E depois ela falar dessa situação do Mali, né? Tem uma coisa interessante sobre o Mali,
porque essa ação do AFRICACOM, né, que é o Comando Norte-Americano no Norte da África, e como que a Unidade Africana, que é a versão da ONU, a versão da ONU dos exércitos africanos, como que ela é totalmente vendida para os Estados Unidos, né, ao SOCAFRICA, como que eles são totalmente vendidos para os americanos. E ele fala dessa questão do Mali, e ele também, quando ele coloca aqui a independência de Azawad, que é essa região reivindicada pelos tuaregs, que é um absurdo, que os tuaregs nunca tiveram uma nacionalidade, sempre foram uma série de tribos, né? Uma série de tribos nômades, que é uma coisa que é uma total invenção, e é uma forma de tomar o petróleo, os bens naturais do Mali, e colocar na mão dos americanos. Outra coisa que eu achei interessante aqui também, quando ele fala da situação da Nigéria, quando ele fala sobre a criação também do Boko Haram. Então, Boko Haram, né, que é a Nigéria, ela também tem uma influência, porque toda até a região norte da Nigéria, ela é uma região que ela também tem muito muçulmano. E ela também sempre teve uma ligação com o Níger, com o Mali, né? Essas são povos sempre tiveram contato. E agora, a maioria dos muçulmanos da Nigéria, eles são Haussás, eles são da região chamada de Haussalândia, e também não tem absolutamente nada a ver com Tuareg, é outra, né? É outra etnia, outra língua. E eu quase dei risada aqui deles reivindicarem esse território que eles querem formar como pegando uma parte ali da Nigéria, que eu achei de uma cara de pau, assim, é uma cara de pau gigantesca, né? Sim, aqui é o CEDAW, né? CEDAW, que é a organização, né? O CEDAW, a ideia deles era, quando criou o CEDAW, a ideia deles era que a África resolveria os seus próprios problemas sem intervenção de exércitos colonialistas. A ideia foi essa quando foi criado o CEDAW. Só que o CEDAW, na prática, ele se tornou um braço do imperialismo, um braço, né, do imperialismo europeu na África, né? Na verdade, se tornou uma forma do imperialismo europeu poupar as próprias tropas deles e colocar os africanos, né, os fantoches africanos, para derrubar os governos anti-imperialistas. Bom, então era essa colocação que eu tinha para fazer sobre o nosso capítulo 18. 18, é isso. Alô? Opa, obrigado, Jason. Por enquanto não tem ninguém inscrito. Vou aproveitar que não tem ninguém inscrito e destacar que esse jogo de manipulação que o imperialismo costuma fazer, fez no Mali e fez em vários países da região
na chamada Primavera Árabe, que é um dos temas centrais da Segunda Guerra Fria, né? A geopolítica e a dimensão estratégica dos Estados Unidos, das rebeliões da Eurásia, a África do Norte e Oriente Médio. Nessa parte aí da África do Norte, essa política de dividir para governar, de criar exércitos, às vezes sunitas, wahhabitas, fantoches, a própria Al-Qaeda, etc. Isso tudo, que parece que o imperialismo pode tudo, ele pode muito, mas não pode tudo. E, às vezes, ele cria elementos de desagregação que se voltam contra ele. Né? O Mali, hoje o Mali, o Burkina Faso e o Níger estão rebelados contra o imperialismo. As rebeliões na África Central, inclusive contagiando outros países da região, foram parte dessa desagregação que se volta contra o próprio imperialismo, ou seja, o feitiço se volta contra o feiticeiro, no caso, contra o imperialismo francês, que foi um dos principais interessados na derrubada do Gaddafi, voltando aí para o que o Paulo apresentou. Então, muito boa esse panorama que o Jason traçou aí, e que, por mais poderoso que pareça ser o imperialismo, ele, no final das contas, né, a luta de classes, porque são expressões da luta de classe, a luta anti-imperialista é uma expressão distorcida da luta de classe, ou, na verdade, num nível superior, já que o imperialismo é a fase superior do capitalismo, a luta de classes anti-imperialista também é uma fase da luta de classes no nível correspondente, que está libertando a África hoje. Né? A África do colonialismo francês, ou do neocolonialismo francês. E muito boa apresentação. E a África, o Ocidente Asiático, né, são o centro hoje de uma rebelião que é crescente, anti-imperialista, e que tem como centro o Irã, como bem destacou o Paulo, o eixo do mundo xiita, a China e a Rússia, que também intervém ou economicamente, ou militar e politicamente, também nessa região da África. E também, não por acaso, você vê como nós já estamos dentro de uma terceira guerra mundial. Ucrânia e Rússia têm soldados na África hoje disputando esses países, o Mali, Burkina Faso, o Níger, não confundir com a Nigéria. E é muito interessante como a luta já é uma luta mundial, com baixa ou alta intensidade, lá na Palestina com intensa brutalidade, mas já é uma luta travada em vários aspectos entre o imperialismo e os povos oprimidos. O Jason pediu a palavra. Então, que isso que está acontecendo agora na África é exatamente uma reação ao fracasso que foi o CEDAW, né? que seria supostamente um exército africano, né, da unidade africana ali para combater para que eles resolvessem as questões sem precisar da intervenção externa, mas no fundo eles se converteram um braço do imperialismo. Era mais ou menos assim: eu mesmo reprimo aqui para vocês não precisarem vir aqui. Então virou um segundo, virou um braço do imperialismo na prática. E o fato de que eles perceberam que os Estados Unidos não tinham interesse de combater o Estado Islâmico, merda nenhuma, porque o Estado Islâmico, porque o Boko Haram e a maioria desses grupos, eles fizeram votos lá de amizade e de aliança com a Al-Qaeda, se filiaram, né, à Al-Qaeda e se filiaram ao Estado Islâmico. Eram filiados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Então, e ficava óbvio também que essa coisa dos tuaregs e os soldados do Boko Haram, ficava óbvio que eram negros que não era daquela região, não eram nem das etnias que viviam na região, né? Então, ficou claro que para eles que eram os europeus e os americanos que estavam fomentando aquilo para derrubar os governos, né? Foi daí que eles se aproximaram da Rússia e da China e da Rússia, né?
Eu peço desculpa, mas eu fiquei muito tentado a fazer uma analogia aqui, né, com essa apresentação que o Jason fez do CEDAW. O CEDAW, como bem o Jason falou, é uma farsa de unidade africana, mas, na verdade, não passa de um fantoche imperialista. E aí eu me lembrei daquela frase lá do Márcio do 18 Brumário. Ele diz o seguinte: os fatos e personagens da história mundial que ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Na segunda não ocorre mais do que como farsa. Ou melhor, a farsa é mais terrível do que a tragédia a qual ela segue, né? Então, todo mundo aqui conhece mais ou menos essa frase, que os acontecimentos se apresentam primeiro como tragédia e depois como farsa. Só que no caso, e por isso aí a analogia que a gente fica tentado a fazer, no caso, primeiro apareceu como farsa e agora como tragédia. A unidade dos povos da África Central, apresentada como farsa do imperialismo para tomar o petróleo dessa região, se volta agora como tragédia anti-imperialista. No Mali, Burkina Faso e do Níger. Não tem ninguém inscrito. Leopoldina. Que eu estou participando 2 vezes, né? Quando o Jason levantou a mão, eu vi a Leopoldina, eu falei, como assim? Eu bati aqui sem querer. Então, eu queria só comentar que como é importante, né, esse estudo do Muniz Bandeira, como queria, né, fazer aqui valer o nosso grupo, enfim, a nossa iniciativa, porque é um autor que vai, né, que pega uma região e esmiuça, né, e assim, por exemplo, eu não, assim, é uma fonte de, agora que a gente tem esses conflitos aí mais acirrados, que, enfim, que já vem de longa data, mas a gente não ouve falar muito, né, desses países, enfim, não ouve as minúcias, a gente não vai atrás de ler e tal, mas aí a gente tem que ler vários autores, e o Muniz Bandeira faz esse panorama e entrega para a gente em cada capítulo, é assim, uma maravilha, porque aí a gente pode ter lá como referência e vai desdobrando, e é incrível, queria só fazer esse comentário aí. Não tem ninguém inscrito. Se ninguém quiser mais comentar esse capítulo 18, eu teria uma seguinte proposta conclusiva. Quer falar, Jason? Não. Tô só... Eu ainda estou indignado aqui de ver Gaô como território da Tuareg. Cidade de Gaô aqui também. Eu olhei de novo e falei, não, vi errado. Não. Gaô é uma região da população alçá, que não tem nada a ver com o Tuareg lá. Que é uma cara de pau, assim. É uma cara de pau dos americanos, que é muito doido, né? Eu tinha conversado com a Leopoldina antes, e era uma proposta do Ítalo, lá atrás, que a gente trouxesse elementos da conjuntura, da atualidade da conjuntura internacional e da geopolítica para debater também e mesclar com os capítulos apresentados nos nossos estudos quinzenais, mensais. E eu acho que valeria a pena a gente fazer um pequeno debate agora sobre o resultado das eleições estadunidenses. Um pequeno panorama, se camaradas se dispõem a dar continuidade a esse debate, por aí. Acordo? Quem quer começar? Bom, como a gente não se preparou, né, propriamente para isso, claro, todo mundo leu e acompanhou, ouviu sobre as eleições. Não sei se o Érico que propôs tem alguma
se preparou para algo nesse sentido, ou a gente justamente só abre a rodadas aí de intervenções, né? Eu lembro de bem no início só para pegar o gancho aqui, que bem no início, talvez no primeiro encontro do grupo, o Érico profetizou aí a vitória do Trump, né? Eu acho, profetizou mesmo, porque, enfim, acho que, se mal me engano, nem tinha, o Biden ainda era o candidato, imagino que sim, né? Porque, enfim, os democratas demoraram demais a resolver a situação deles lá, né? Então eu lembro do Érico ter profetizado a vitória do Biden, né? Eu acho que, enfim, já se falou um pouco aqui no dia de hoje, né? Até da contradição, né? De como algumas das bandeiras que são quase patrimônios do campo popular, dos segmentos progressistas, que chamemos como quiser, né? A esquerda ou de esquerda, como muitas vezes a direita, em especial, né? Hoje os segmentos mais à direita, radicalizados radicalizado não é a melhor palavra, porque a gente que é marxista sabe que tem um outro valor, né? Mas extremados e, enfim, associados com as frações mais reacionárias do capital, né? Tem se apropriado de algumas das bandeiras, né? É o caso do Trump, como foi mencionado aqui, né? É o fim da guerra, enfim, deixar de influenciar, de estimular talvez até abandonar a OTAN. Alguns analistas falam em abandono da OTAN, a maioria não, né? Mas com provável redução dos aportes dos Estados Unidos à OTAN, ou seja, claro que uma linha a gente tem que ter em mente que ele parte de uma interpretação do capitalismo, não lembro que expressão foi usada aqui, mas a gente é muito mais fechada, né? Um Estado muito mais forte, muito mais menos, talvez até menos globalizado, né? Enfim, com medidas como protecionistas, um Estado, o nodo, inclusive, do pensamento fascista, né? Um Estado muito forte, uma nação, nacionalidade, toda essa repulsão aos imigrantes, né? Todo esse discurso que a gente também pode se ver desdobrar, né? Essas são bandeiras também clássicas do fascismo, digamos, entre aspas, talvez aqui pensar tradicional, né? Mas também com uma dimensão geopolítica complexa, né? Porque isso também remonta às tradições dos próprios partidos estadunidenses, democrata e republicano, né? A gente sabe que, enfim, via de regra, os republicanos não teriam tanto perfil intervencionista, se a gente fosse como a gente pôde observar também, aí já se falou, né, dos democratas, mais recentemente as gestões do Obama, né, que a gente acaba de ver no Muniz Bandeira, né. Então existem, o que eu acho que são situações contraditórias, até paradoxais, que colocam aí no espectro político um novo cenário evidentemente muito perigoso, né? E aí já especialmente para o nosso, pensando no nosso país e no nosso território, na nossa região, né? Mais propriamente falando, dos riscos sobre os quais a gente vai estar lidando agora novamente, né? Enfim, se os 4 anos anteriores, ou se durante os 4 anos anteriores do governo Trump e os anos seguintes, que a influência a provável e a possível influência na região gerou toda essa expressão de governos à direita, muito à direita, à extrema direita, como o caso do Bolsonaro, Bukele, Milei, como a gente
provavelmente vai ter que lidar com essa iminência, né? E os bolsonaristas estão se achando, né? Estão achando que tá tudo limpo, né? Então, peguei até esse gancho do profeta Érico para abrir aqui. Eu ia falar para o Érico abrir, mas eu acabei falando um monte. Muito obrigado, Paulo. Lembro bem dessa situação. Eu vou me inscrever depois também. Eu não preparei muita coisa, eu vou me inscrever depois, mas que está inscrito agora é o German. Voy a falar sintético, en función de lo que faló Paulo. Hay dos tendencias que faló Paulo, una política y una económica. La tendencia política sería una tendencia aislacionista o semi-aislacionista. La tendencia económica sería proteccionista. Ambas tendencias se alimentan mutuamente en una relación dialéctica. Hay un alimentarse mutuamente. Ahora, si son esas tendencias las que van a predominar con el trumpismo, yo no lo puedo asegurar. ¿En qué medida Trump no será expansionista en vez de aislacionista? ¿Y en qué medida el proteccionismo no será un proteccionismo antichino, pero más no con otras potencias occidentales? Yo no tengo elementos para asegurar eso, pero sí, si esas dos tendencias se dan, son dos tendencias que vienen juntas y se alimentan mutuamente en una relación dialéctica. El semi-aislacionismo político por un lado y el proteccionismo económico por el otro. Son tendencias que en la tradición estadounidense cuando se dieron de conjunto porque son muy complementarias entre sí, obviamente. Todo lo que tengo que para extraer de lo que falou Paulo. Muito obrigado. Não tem mais ninguém inscrito e eu me inscrevi. Eu queria, assim, não sei se vocês percebem, né, pelo mapa, pela trajetória da lista de presidente dos Estados Unidos, historicamente, há um revezamento. Todo mundo sabe que os republicanos e os democratas são mais ou menos como Pepsi e Coca-Cola, são duas alas do imperialismo, ou um partido só imperialista dividido em duas tendências, mas essa predominou historicamente. Se a gente olhar para o mapa dos presidentes, nós vamos verificar que os democratas exercem mandatos ou como presidente só, como foi o caso do Obama, ou como presidente só, como foi o caso do Clinton, e os republicanos exercem 2 mandatos. Às vezes o vice-presidente assume o segundo mandato democrata, o segundo mandato republicano, só que desde 2016, ou seja, desde o mandato do Obama, se elegeu o Trump, depois o Biden e agora o Trump de novo. Essa instabilidade, alguém está com o microfone ligado aí, alguém? Essa instabilidade é uma expressão da decadência do imperialismo. Essa instabilidade é uma expressão também da decadência dos democratas na sua influência sobre a classe operária estadunidense. Desde 1980, quando começa a era tal da era neoliberal, onde o Reagan teve 2 mandatos, né, ele sai do governo, entre 80, eu acho que sai em 88, vem o mandato do George Bush pai, um mandato só, ele perde, e o assessor dele, ele pergunta, mas como é que a gente ganha da União Soviética, o inimigo histórico, encerramos a Primeira Guerra Fria, nós estamos tratando aqui da Segunda Guerra Fria, encerramos a Primeira Guerra Fria, 1991, e a gente não faz 2 mandatos. Aí o assessor dele é economia estúpido. Vocês lembram muito bem dessa frase. E aí, por que eles não fizeram 2 mandatos? Por causa da economia. E agora nós temos um elemento que a economia foi preponderante. A economia, inclusive a economia das condições de vida da classe trabalhadora foi preponderante e é preponderante para fazer esse revezamento. Vejam só, os democratas sempre influenciaram mais a FL-CIO, ao movimento operário, aos trabalhadores em geral, ao movimento negro, ao movimento dos trabalhadores hispânicos, aos latinos e imigrantes em geral. Historicamente foi assim até o último governo Obama. Quando a classe trabalhadora de 1980 para hoje perdeu mais de 25% do seu poder aquisitivo. E com a crise de 2008, perdeu muito mais. E nessa derrota que a classe trabalhadora vem perdendo, ela disse, para que eu vou continuar apostando num cavalo que não me leva à vitória?
Por que eu vou continuar apostando nos democratas? Então, pela última vez, apostou no primeiro presidente democrata e negro e se ferrou. Nos estudos que a gente está fazendo aqui sobre a Segunda Guerra Fria, o Obama foi um dos piores presidentes para a classe trabalhadora. E um dos piores presidentes para os oprimidos do mundo. Como bem o Paulo destacou, né, muitas vezes os democratas são muito mais intervencionistas, truculentos, do que os próprios republicanos, que são tidos como de direita. O que joga por terra aquela tese de que democratas são de esquerda e os republicanos de direita, os democratas são mais nossos aliados, como pensa o governo Lula, e os republicanos são nossos adversários. Isso não se aplica, essa analogia não se aplica, como poderia se aplicar um pouco mais com o Partido Trabalhista Britânico e o Partido Conservador Britânico, que aí sim tem uma vinculação maior. Mas o fato é que, em 2016, a classe trabalhadora vota no Trump, particularmente o cinturão da ferrugem, e aí é o grande diferencial daquela eleição. Aquele cinturão da ferrugem antes era o chamado cinturão da manufatura, onde se concentrava a maioria das fábricas dos Estados Unidos, que também são como é que chama? Swing Seven, alguma coisa assim, que são cerca de 7 estados onde se concentravam as indústrias. As indústrias foram levadas à quebra nos Estados Unidos e essa quebra gera o cinturão da ferrugem, do que antes era cinturão da manufatura. Por que foram levadas à quebra? Porque nos últimos 50 anos houve uma opção do imperialismo estadunidense pela financiarização, pela renúncia à industrialização do país, pela desindustrialização do país e transferência dessas indústrias para a Ásia, para a China, para a Índia, para o Japão, para a Coreia do Sul. E essa transferência, essa desindustrialização dos Estados Unidos leva o quê? Desemprego. Todo mundo conhece o filme do Michael Moore, como é que o nome? Não é Tiros em Columbine, não, é outro nome, Roger e Eu, que é sobre as fábricas falidas nos Estados Unidos, acho que Flint, o nome das fábricas, se não me engano, é da Chevrolet ou da Ford, não lembro muito bem. E aí, isso demonstra a falência, a desindustrialização dos Estados Unidos, e é impossível, sem romper com essa política da Bolsa de Valores, da financiarização, do capital financeiro predominar no capitalismo imperialista estadunidense, sem romper com essa política, é impossível reindustrializar os Estados Unidos. É impossível fazer a América grande novamente. Seja o Biden, seja o Trump, ninguém consegue entregar isso. Pelo contrário, o que eles geram é mais transformar grande parte do país em imensas cracolândias, como a gente tem visto. A miséria crescente pelo desemprego, pela lumpenproletarização no país mais rico do planeta. Então, a política do Trump prepara novamente isso. Ele vai haver, nós publicamos um texto de um camarada chamado Mike Gimber, dos Estados Unidos, um velho comunista, está com 80 anos hoje, e ele faz essa seguinte análise. Na medida em que não consegue reindustrializar, porque era como o imperialismo romper com o imperialismo. A fase atual do imperialismo de financiarização e de desindustrialização, ou seja, joga as indústrias no terceiro mundo, chamado terceiro mundo, joga as indústrias na Ásia, não permite que o imperialismo, com esse ciclo de acumulação de capitais, também se reindustrialize. E como não consegue se reindustrializar, não consegue fazer a América grande novamente. Se o Trump diz assim, olha, a partir de hoje, todos os produtos made in China vão ser taxados. Se os Estados Unidos não produzem o produto, como é que vai ser? Vai ser que a classe trabalhadora americana, quando for no mercado comprar o produto sobretaxado, vai pagar um produto mais caro, vai ficar mais pobre ainda, porque não tem como o capital investir em produção se vale mais a pena investir em especulação. E as bolsas de valores e a política de especulação é o centro do capital. Então, o Trump vence com um profundo ódio, a classe trabalhadora com um profundo ódio dos democratas. O Trump não teve, em 2024, mais votos do que teve em 2020. Ele teve provavelmente 10% menos votos nessa eleição do que teve em 2020, embora ele tenha ganho o Congresso, com 212, eu acho que é 213 congressistas, deputados federais, ganhou o Senado com 52 a 44, 52 para o republicano e 44. Ele controla, acho que ele tem a hegemonia na Suprema Corte, mas ele não tem um complexo militar industrial, mas ele não tem um cinturão, o Vale do Silício, mas ele não tem o Wall Street. Ele ganha o governo, mas não tem o poder nem político nem econômico com ele. Embora
ele tenha recebido, ele ganhou nos votos populares e no colégio eleitoral. Então, apesar disso, ele teve menos votos. E por que ele ganhou tendo menos votos? Porque os democratas tiveram menos votos ainda, porque são vistos pela classe trabalhadora como traidores. Os hispânicos veem os democratas como traidores. Os negros veem a Kamala Harris como a pessoa que estava lá querendo levar mais negros para o corredor da morte, prender mais negros por crimes pequenos ou por crimes de pessoas que são levadas ao crime ou não. Na verdade, são só presas porque são negros, num estado onde há o cárcere dos povos hoje. Então, por tudo isso, a política do Trump vai levar a um isolamento maior do imperialismo, a uma derrota maior do imperialismo, na medida em que ele retrocede. O Paulo citou, acho que foi na questão da Ucrânia, ele provavelmente, não sei se foi o Paulo ou foi o Jason, citou a questão da Ucrânia, que ele vai promover a paz. Se ele fizer isso, ele perde com o complexo militar industrial. O complexo militar industrial vive de guerra. Se ele renunciar à continuidade da guerra, seja com Israel, na escalada da guerra de Israel, seja na Ucrânia, ele perde poder militar, ele perde influência sobre quem ganha dinheiro com as guerras. Então, é um tiro no pé para a política imperialista. Então, assim, a gente prognostica que o governo Trump vai ser um governo de crises, não vai ser um governo do fascismo empoderado, não vai ser a volta do Hitler. Hitler se apoiou, fez a sua escalada ao poder, e de 33 a 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Hitler fez a guerra numa política de armamentista, de industrialização, de superindustrialização da Alemanha, de política de escalada armamentista. O Trump pode ser que cresça por aí, numa escalada armamentista, mas nesse não é o que ele está prometendo para os eleitores dele. Está prometendo não continuar a escalada armamentista, pelo menos na Ucrânia. E mais, Hitler, a Alemanha teve um salto de industrialização. Nós estamos vendo um salto de desindustrialização dos Estados Unidos da América. Então, por tudo, ele não pode entregar o que ele prometeu, nem do ponto de vista militar, a não ser que ele invista mais ainda, e aí sim, mais ainda no pitbull dele em Tel Aviv, e aí dobre a aposta na guerra para invadir, para atacar o Irã, como ele fez no primeiro mandato, mandando executar o Soleimani. Lembremos bem que o grande trunfo dele foi rasgar os acordos nucleares Estados Unidos com o Irã e executar o que muitos consideram no Oriente Médio, no Ocidente Asiático, que era quase o principal estrategista militar do Irã, o Che Guevara daquela região, porque estava unificando o conjunto dos povos, tanto na Líbia não, quanto no Líbano, quanto na Palestina, quanto no Iraque, quanto no Iêmen, quanto no próprio Irã, contra o imperialismo. O Jason pediu inscrição. Então, essa coisa dos grupos políticos, assim, dentro dos Estados Unidos, né? Eu acho que o que a gente tem agora, no caso do Trump, é uma facção, assim, do governo do Partido Democrata, do Partido Republicano. E eu não vejo o Partido Republicano como sendo um partido menos imperialista que o Partido Democrata, né? Não sei que a gente diga que o Ronald Reagan ele era menos imperialista, e o que não é verdade, né? Agora, dentro do Partido Republicano, você tem uma corrente, aquela corrente do neocons, que é liderada pelo filósofo, era liderada, né, inspirada naquele filósofo Léo Strauss e o Eric Vogelin. Então, esses neocons, eles que dão fundamento àquilo que é chamado de imperialismo humanitário, que é a ideia de que eles têm que derrubar as tiranias, do mundo. O Léo Strauss é uma espécie de hegeliano de direita, né? Então, ele tem a ideia, né, de como se os Estados Unidos fosse o que... Fukuyama também era parte desse grupo, né? Francis Fukuyama também era parte desse grupo, que os Estados Unidos é que ia expandir a democracia pelo mundo todo, né? Que os Estados Unidos agora ia derrubar todas as tiranias e expandir a democracia pelo mundo todo. Então, se tem esse grupo, eu acho que esse grupo globalista do imperialismo humanitário, que ele existia tanto dentro do Partido
democrata, né, quanto no Partido Republicano. Aliás, Fukuyama no Partido Republicano, não democrata. E esse grupo agora do Trump, ele é do grupo que são os tradicionalistas, que é uma outra tendência política. Eu printei aqui a capa de um livro, que é o que acho que dá um panorama geral sobre esse grupo, que chama-se Contra o Mundo Moderno, que é um livro que dá um panorama geral desse movimento, que é o tradicionalismo. E também tem um livro chamado Guerra pela Eternidade. Nesse livro, o sujeito ele analisa, o Tautenbaum, ele analisa os principais representantes dessa corrente atual, que é o Steve Bannon nos Estados Unidos, o Olavo aqui, e o Dugin na Rússia. Então ele faz uma análise desses três. Então chama Guerra pela Eternidade. E eu acho que a gente tem que pensar essa coisa do Partido Democrata é uma coisa muito estranha, porque o Partido Democrata ele era um partido de extrema direita. Foi o Partido Democrata que criou o Ku Klux Klan, né? Porque quem aboliu a escravidão nos Estados Unidos foi o Partido Republicano. Abraham Lincoln era do Partido Republicano. Depois que Lincoln é assassinado, o vice dele, o presidente continuou depois dele, ele concede a região sul dos Estados Unidos permanece ocupada pelo exército americano, né? O exército vitorioso. O exército vitorioso ele ocupa, né, a região sul dos Estados Unidos, que era justamente para impedir que os escravistas voltassem ao poder. Então eles ocupam o sul e eles distribuem terras para os negros. Ele faz uma reforma agrária com a população negra. Quase não se fala disso, né? Que os Estados Unidos teve uma reforma agrária. Só que acontece que quando teve a eleição, o Partido Democrata ganhou a maioria, né? Fez a maioria na Câmara dos Deputados, e um dos acordos que fizeram para o presidente do Partido Republicano ter governabilidade, um dos acordos que ele teve que fazer foi de retirar as tropas do Sul. Então, quando ele retirou as tropas vitoriosas que tinham ocupado o Sul depois da guerra, que foi formada a Ku Klux Klan. Então, foram membros do Partido Democrata que formaram a Ku Klux Klan com o objetivo de expulsar os negros, né, expulsar os negros na tomada de volta as terras dos negros, e os negros se concentraram numa região chamada de Cinturão Negro, que ela tem um cinturão de ferro e um cinturão negro, que foi a região onde eles ficaram segregados, né? Essa região onde os negros passaram a viver segregados e eram constantemente atacados pela Ku Klux Klan, e você tinha aquelas situações dos linchamentos. Tudo isso foi liderado pelo Partido Democrata. Então eu fico imaginando o que aconteceu que teve essa inversão, né? Que eu entendi que o Partido Republicano, após essa derrota que eles tiveram, que eles retiraram as tropas do Sul, que eles, em nome da governabilidade, eles passaram a fazer cada vez mais concessões, até que viraram um partido que não lembra mais nada do Abraham Lincoln, né? Ninguém lembra. Eu cresci achando que o Abraham Lincoln era um dos democratas e não republicano, né? Depois descobri que o Lincoln que era o contrário, né? E, inclusive, o Trump, ele utiliza isso, né? O Trump fala assim, se dependesse dos democratas, os negros iam ser escravos até hoje. O Trump joga também com isso, né? Ele já colocou isso. Se dependesse dos democratas, os negros eram escravos até hoje, os negros eram escravos até hoje, né? Então, era isso, era a colocação que eu queria fazer. Por último, eu acho que essa posição do governo Lula atualmente eu acho que não é uma posição ingênua. Eu estou cada vez mais convencido que não é por tolice, ingenuidade, que tem alguma outra coisa que a gente não está tendo informação, né?
Eu tenho minhas suspeitas. Eu acho que não é só por ingenuidade. E é claro que eu acho que por parte da militância eu vejo muito idiotice mesmo. O cara fala, eu sou a favor a população inteira, né? Ah, eu sou a favor do Trump, eu sou a favor da Kamala Harris. Dá para perguntar, você vai votar também lá nos Estados Unidos? Você é cidadão americano? Você vai votar na eleição, né? Que é uma esquisitice, né? Para mim é uma esquisitice. Então, defender o Trump, como se ele fosse votar lá nos Estados Unidos, como se fosse eleição para prefeito aqui, que o Lula e o Bolsonaro entram para fazer apoio, né? Bom, era isso que eu queria colocar. Marcos e Leopoldina pediram para falar. Marcos primeiro. Bom, já que eu não falei nada, né, só um breve comentário, né, sobre estar falando sobre o cinturão da Ferrucci, né, é conhecido em inglês como Rust Belt, né, que engloba ali que os estados do Detroit, Michigan, Pensilvânia, né, Iowa, Ohio, né, e tudo assim, essa decadência fez com que não só essa foi, assim, foi um dos fatos, né? E também a crise do subprime também, né? Das hipotecas americanas, que levou os americanos hoje a ter 50 milhões de pessoas sem casa. Ou os que têm casa, mas não tem gás, não tem eletricidade, não tem aquecimento, né? E essa população, né, foi jogada para a rua, né, também, né? E fui falar em Cracolândia, que foi o primeiro que tinha falado, né? Tem um americano, um palestrante, disse que 55% da população americana é viciada em drogas, né? E antidepressivos, né? E outro caso também, que é sobre do atual presidente, né? Do Trump, querer taxar as importações, né? Taxar os europeus, taxar os BRICS, né? Se houver desdolarização, ele vai taxar, né, em 5%, né? E tudo, se ele fizer isso, vai jogar os europeus, que já está com a vida cara, a Alemanha já está em decadência, né? Econômica e tecnológica, né? Por causa da guerra da Ucrânia, né? Pelo boicote que estão fazendo aos russos, né? E a Alemanha é obrigada a comprar gás caro, né? Dos americanos, né? Enfim, bom. E se taxar os europeus, vai ser uma boa para a China, né? Porque a China vai vender horrores, né? Porque os europeus não podem vender para os Estados Unidos, não pode vender para quem? Então, o Trump pode jogar os europeus nos braços dos chineses, né? E era mais isso só, né? Também eu fico assim estupefato, né, com essa eleição do Trump, né? Que esse compensa de vira-lata, né? Dos brasileiros, né? Tipo Alan dos Santos, aquele neto do ditador, lá com a bandeira americana, né? Pulando, né? Saltando, assim, acho que é uma coisa assim absurda, né? E também brasileiros, né, que votaram no Trump, diz que não se importam, né, de ser deportado, que eles gostam do Trump mesmo, entendeu? Não importa se ele ser deportado, né? Então era isso só, né? A Leopoldina está escrita. Então, eu também li, né, algumas coisas aí depois da eleição do Trump e fiquei impressionada, né, com a subserviência da imprensa brasileira, que quase todos fizeram um dossiê das eleições, né, então aquela coisa, um caderno de 20, 25 páginas, com mil analistas, né, norte-americanos e outros, enfim, né, então não tem nenhuma outra eleição em que se faça isso, e nos Estados Unidos é isso. E, assim, os comentários que eu li foi isso, né? A questão foi econômica mesmo. As pessoas votaram no Trump porque o poder aquisitivo delas diminuiu, a vida delas piorou,
Eu não sei como é exatamente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e no mundo, a campanha, né, de desinformação, né, em relação à Rússia, né, e toda essa questão aí do conflito com a Ucrânia é massivo. Não sei como é lá nos Estados Unidos, mas acredito que também seja, porque eles têm que pintar o vilão, né, a Rússia como o vilão e eles como os mocinhos. Mas as pessoas não são idiotas. Se elas estão tendo menos dinheiro, se a vida delas está piorando e eles estão lá ouvindo, né, aquela propaganda massiva de que vamos mandar dinheiro para a Ucrânia para fomentar essa guerra, porque nós temos que vencer o vilão lá, as pessoas juntam mais um, né? Então, eu acho que essa que é a questão. Votaram porque votaram nelas. E aí vem se eles estão vendo, né? Se você tem aquela convivência diária, né? E você tem aquela impressão de que você vai comprar e você não tem dinheiro, se você perde emprego, você fica aquilo vai se acumulando, e aí vem um candidato que diz que vai virar o jogo, que vai virar a mesa, eles estão vendo esse dinheiro saindo, enfim, eles, claro, vão apostar numa possibilidade de uma melhora. E é isso que vai. Agora, essa questão da China também é interessante, porque se ele vai fazer uma oposição à China, ele vai procurar desencorajar ali, ou contribuir para que o conflito da Ucrânia na Ucrânia termine ou se resolva, e vai virar todos os canhões, né, a artilharia contra a China, é o que a China quer, exatamente o que o Marcos falou. Por exemplo, eu li um artigo dizendo que o agronegócio aqui no Brasil está comemorando, porque sabe que se eles taxarem a China, eles vão vender mais para a China, e a China vai vender mais para o mundo. Então, como é que ele vai combater um inimigo se ele vai possibilitar que o inimigo se fortaleça? Ou seja, vamos ver aí no que vai dar, mas né? Vamos ver aí. Mas exatamente assim, as previsões de vários analistas norte-americanos é que ele pode ser que tenha ali um começo ali, né, mas não tem assim muita possibilidade de que ele possa fazer tudo o que ele prometeu aí, e com o discurso com o qual ele ganhou, que as pessoas compraram. Então, vamos ver aí, quem viver verá. Não é isso. Não tem ninguém inscrito agora. Eu acho que, se ninguém mais quiser se colocar, eu acho que a gente pode encerrar essa sessão por hoje. Eu queria consultar ao conjunto das pessoas que participaram se a gente pode publicar esse estudo de hoje no YouTube do Emancipação do Trabalho, que eu acho que foi muito rico o conjunto das apresentações. Não precisa me responder agora, pode responder lá no grupo, mas foi muito rico o conjunto das apresentações, tanto do Paulo como do Jason, e mais ainda os comentários, agora da Leopoldina, do Germa, do Marcos. O que vocês acham? Por mim pode publicar. Por mim pode publicar. Por mim sim. Então, sim, dá sim, uma pode. introdução. Não sei se dá para dar uma introdução, né? Do que, porque vai ficar sem contexto, né? Enfim, porque já é o capítulo 17 e 18, enfim, mas se der para dar uma contextualizada, dizer que é esse grupo, quando começou, enfim, e tal, e aí, ok, por mim. Eu acho que dá para colocar isso na descrição. A gente coloca o vídeo bruto e na descrição e no título coloca a Segunda Guerra Fria, Grupo de Muniz Bandeira. Ok. O que vocês acham? Alguém se opõe? Por mim, tudo certo também. Tudo certo para mim. Ok, tudo certo também. Obrigado, então, camarada. Se não tem mais nenhum comentário, nenhuma observação, eu acho que o grupo de hoje deu conta do recado. Muito boas as apresentações do Paulo e do Jason e a discussão posterior sobre as eleições estadunidenses. Um abraço e até
até o próximo estudo que a gente vê lá no grupo, como que vai ser distribuído os próximos capítulos 19 e 20 do livro A Segunda Guerra Fria, de Muniz Bandeira. Um abraço e compartilhem esse vídeo que vai estar no ar no canal Emancipação do Trabalho. Valeu. Valeu.